Saudações a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC. E este é o programa de iniciativa da ADUFS, Seção Sindical do Sindicato Nacional dos Docentes de Nível Superior, ANDES, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2025-2027, Democracia e Luta, ADUFS em Movimento, que tem na presidência o jovem dinâmico professor André Ferreira, do Departamento de Teoria Econômica da UFC. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, objetivo entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda inativa. Pretende que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, UFCA, Unilab, demonstra a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais de ciências básicas, tecnológicas, agrárias, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. A entrevistada de hoje é a professora titular Inês Silvia Vitorino Sampaio, do curso de Comunicação da UFC. Tem graduação em Ciências Sociais pela UFC em 1987, mestrado em Sociologia também pela UFC em 1991, doutorado sanduíche em Ciências Sociais na Unicamp e na Universidade de Münster, na Alemanha, e 2 pós-doutorados, um na Universidade de Quebec, em Montreal, Canadá, em 2009, e Deakin University em Melbourne, Austrália, em 2023. Onde foi pesquisadora associada ao Centro de Excelência da Criança Digital desde 2022. Foi professora associada do Berkman Klein Center da Universidade de Harvard de 2020 a 2023. Exerceu os cargos de vice-diretor e coordenador acadêmico do Instituto de Cultura e Arte, o ICA, da UFC, na gestão 2011 e 2015. Coordenou o projeto de implantação do programa de pós-graduação de comunicação da UFC, tendo sido sua primeira coordenadora. Foi vice-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Comunicação, Compós, biênio 2014-2015, e secretária-geral do biênio 2011-2013. Foi ainda fundador e vice-coordenador do Laboratório de Pesquisa de Relação Infância, Juventude e Mídia, LabCRID, da UFC. É autora do livro Televisão, Publicidade e Infância e coautora do livro Qualidade de Programação Infantil na TV Brasil. Organizou a coletânea Mídia de Chocolate, estudos sobre relação infância, adolescência e comunicação, também comunicação, cultura e cidadania, em 2012, tendo contribuído com inúmeros capítulos de livros e artigos em periódicos da sua área de especialização. Boa noite, professor Inês. Obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar essa entrevista bate-papo com a seguinte pergunta. Onde nasceu e estudou a tua formação pré-universitária, se seguiu algum exemplo familiar e foi influenciado por alguma professora? Boa noite a todos, a todas que estão nos ouvindo. Obrigada, Bosco, pelo convite. Eu venho de uma família em que minha mãe era professora, meu pai comerciante, e nós somos, lá em casa, 6 mulheres. Todas as 6 estudaram na UFC e fomos as primeiras da família a entrar na Universidade Federal do Ceará. Foi uma oportunidade extraordinária, não só na minha, mas na vida das minhas irmãs. E a partir dessa relação com a universidade, a minha vida ganhou um outro rumo. Na minha formação, eu estudei no Instituto Monsenhor Luiz Rocha, era um colégio religioso, e a gente teve condição de estudar lá porque a gente tinha bolsa, então eu tinha que também manter aqueles altos índices de performance para continuar com a bolsa. Era um colégio, naquela época, só de meninas, e fiz lá a minha formação, depois fiz o ensino médio no Colégio Cearense, que eu acho que muita gente conhece, lembra, né, da importância do Colégio Cearense na formação das pessoas. E nesses colégios eu acho que eu construí a base de uma formação humanista, que continuou na universidade, né? Meu pai, por exemplo, só teve a chance de estudar o primário, porque a família era muito simples, era uma família extensa, e ele teve que trabalhar muito para cuidar dos irmãos, e o sonho dele era formar todas as filhas. E eu tenho muito orgulho. Ele tinha profissão? Era comerciante. Né? Ele começou na agricultura, mas viu que a agricultura estava muito difícil, então ele veio para Fortaleza, junto com os irmãos, e entrou na área de comércio e conseguiu
fazer a formação de todas as filhas, junto com a minha mãe, que era professora. Minha mãe era professora polivalente, né? Naquela época a formação era o normal, né? Que ela fez. E com ela e com meu pai, eu tive a base dos valores que eu carrego até hoje comigo. E algum professor, professora, você acha que houve grande influência? Alguns professores, eu diria, com certeza, no segundo ano primário, eu tive uma professora que hoje é filósofa. Ela é professora na Universidade Estadual do Ceará, professora Marli. Ela era minha professora e ela me abriu o horizonte de pensar a história, as relações humanas, né? Ela era professora naquela época de OSPB, era assim que se chamava, mas ela tinha uma formação extraordinária e isso me ajudou muito. Também me ajudaram muito e foram inspiradores para mim os professores de português, em especial Boaventura de Souza Santos, Boaventura Santos, e o professor Itamar, do Colégio Cearense, Itamar, porque professor Felipe também, porque eles me ensinaram o amor à palavra. E você mexe muito com a gente vê, tem colocado na parte didática e de inserção social com relação à infância, e certamente nós na universidade trabalhamos em equipe, né, com colegas e com orientados, né? E como é que você então avalia a tua contribuição e da tua equipe no desenvolvimento acadêmico, tanto na pesquisa quanto na extensão, e bem como o impacto dos trabalhos que desenvolveste na UFC e para o desenvolvimento regional, no caso específico do atendimento às crianças? A gente teve a oportunidade na universidade, a partir da realização do meu doutorado, que foi um doutorado realizado em parte na Alemanha, em parte no Brasil, na Unicamp. A gente teve, naquele momento, o início de uma trajetória focada nas questões da infância, dos direitos da criança e do adolescente, focados nessa relação de direitos no campo da comunicação. E quando eu retornei do doutorado, junto com alguns colegas, na época da Unifor ainda, a gente fundou o Lab Green. Na época, na verdade, era o Green, que era um grupo de pesquisa. Depois, esse grupo migrou para a UFC, né? 4 anos depois, quando eu entro para a UFC, eu trago o grupo junto comigo, alguns professores vieram junto comigo, e a gente fundou o grupo de pesquisa da relação infância, juventude e mídia, que se tornou depois um laboratório. E ao se tornar um laboratório, a gente trabalhou no âmbito do ensino, todas nós somos professores, trabalhamos essa pauta, né, nas nossas disciplinas, mas também na pesquisa e na atuação comunitária, né? O Lab Green sempre fez atuação comunitária. Também tivemos, durante 13 anos, um trabalho articulado com a professora Luciana Lobo, da psicologia, dentro dessa ideia da interdisciplinaridade, também atuando em escolas, formando estudantes para pensar de modo crítico a relação deles com a mídia, com a comunicação. E no Lab Green, a gente tem uma ênfase muito grande, né? Assim, hoje somos eu, professora Andréa Pinheiro, professora Geórgia Cruz e professora Brenda Guedes. Nós trabalhamos com a equipe hoje temos mais de 15 estudantes articulados no laboratório. E temos ações de pesquisa e de extensão. No campo da pesquisa, há 20 anos o Lab Green, ele fez ano passado 20 anos, né? Então a gente celebra esses 20 anos de atuação, e de atuação em que a pesquisa esteve conectada com a intervenção pública. Então nós colaboramos para o que existe hoje de política de classificação indicativa, nós estivemos nas consultorias, estivemos na contribuição trazendo pesquisa sobre isso, nós estivemos juntos também na produção de qualidade que a EBC tem, né? Fizemos pesquisas sobre a Empresa Brasil de Comunicação e trouxemos contribuições sobre a natureza da programação infantil dirigida à infância, né? E mais recentemente temos contribuído bastante com as reflexões, inclusive do Guia de Telas, que acabou de ser lançado, né, pelo governo federal. A gente teve duas colegas do laboratório que estiveram à frente das consultorias, das discussões, da contribuição e da própria elaboração do Guia de Telas, que vai nortear, né, um conjunto de ações da sociedade de proteção à infância. E só para finalizar, né, a gente está celebrando também a lei 15.211, que é o chamado ECA Digital, né, que celebra também todas essas evidências que as pesquisas têm trazido de como as crianças estão expostas não apenas a oportunidades, mas a riscos, né, nessa relação com o digital.
Muito bem, professora. A gente nota o trabalho, a importância social do trabalho teu e da tua equipe, né? E dado assim que a gente vê o teu vasto conhecimento na área de publicidade, propaganda principalmente, como é que você vê o papel da mídia odierna, né, de hoje, controlada pelos detentores do grande capital e cuja ganância de acumulação tem o céu como limite? Como é que vê esse papel na manipulação psicossocial dos habitantes do mundo ocidental, no sentido de normalizar as desigualdades dos processos sociais humanos e na manipulação psicossocial da visão de mundo da juventude? Olha, a gente tem hoje dados que a gente tem a nível nacional de que crianças, adolescentes e jovens, né, estão gastando seu tempo precioso de vida muito conectadas às telas. Nós temos hoje que 93% de crianças e adolescentes do Brasil estão conectados, né, são usuários de internet, mas a gente ainda tem desigualdades tanto da falta de acesso em setores de vulnerabilidade social, né, e a gente tem um modelo de negócio, que é isso que você traz na sua pergunta, um modelo de negócios pautado na lógica do lucro e não na lógica do melhor interesse da criança, né, como prevê nossa legislação, como prevê as convenções internacionais em relação ao trato de crianças e adolescentes. Eu diria hoje que a gente tem especialmente a gente tem esses dados, as crianças têm, ao contactar as mídias, elas têm sido cada vez mais seduzidas pelo visual, né, então, pelos vídeos. Quando a gente pergunta à criança o que ela faz na internet, o que é que ela acessa na TV, que a TV hoje também está conectada à internet, elas falam dos vídeos e um número expressivo já de crianças falam de acompanhar os influenciadores digitais, né? E a gente sempre sabe que por trás dos influenciadores digitais tem uma lógica mercadológica, né? Quanto mais esse influenciador, essa influenciadora vende produtos, vende esse estilo de vida, porque é mais do que um produto, um estilo de vida voltado à ideia de que ter posse, ter dinheiro, ter poder é o elemento central que faz com que você seja reconhecido como ser humano, como gente, né? Isso impacta na formação das nossas crianças, porque o repertório cultural dessas crianças passa a ser modelado por essa abordagem mercadológica e perde de vista toda essa formação para a cidadania, para o coletivo, para a construção de um país com igualdade social, com justiça social. Quando eu estou fazendo uma das pesquisas que a gente está conduzindo no laboratório é justamente sobre a participação de influenciadores na pauta da justiça social. E a gente vê que quando a gente compara o número de crianças que tratam de algum modo de temáticas ligadas à cidadania e as demais que tratam de questões relacionadas às questões mercadológicas, é absolutamente desproporcional. As crianças estão sendo chamadas a vender produtos, apesar disso ser ilegal. É muito importante a gente registrar aqui, é ilegal, criança não pode estar fazendo propaganda, criança não pode dirigir propaganda para outras crianças, a propaganda dirigida à criança, para ser bem clara, ela é ilegal no país. Então, o ECA Digital está aí para fazer avançar algumas proteções que já existiam, mas que não estavam tão claras para o ambiente digital, agora elas ficam explicitadas também para o ambiente digital. Professora, a gente sabe que nenhuma tecnologia é boa ou má em si, depende do uso que se faz dela, né? Com toda certeza. E a gente está vivendo nesse século XXI essa questão da internet, das redes sociais, que são coisas muito importantes, se for bem usado, tanto para a criança, principalmente na formação da visão de mundo, né? Mas o que a gente vê é que o espectador, quem interage nas redes, normalmente ele sofre uma questão, uma tentativa de manipulação para usar mal o seu tempo. A gente tem um orçamento de tempo lá de 16 horas, 8 nós estamos dormindo por dia. E as pessoas, os jovens, ficam naquela besterol de meme, e as crianças também. E aí a gente fica preocupado, eu particularmente, com as minhas filhas, graças a Deus, elas estão mais avançadas, mas os netos ou as crianças mesmo, que são sujeitas a receber um celular e ficar adicto, viciado naquele celular e recebendo mensagens, porque a gente vê que o que interessa para o grande capital é tornar o indivíduo, na sua visão de mundo, um mero consumidor ou uma pessoa que normaliza violência verbal, que normaliza fake news
e que as virtudes do ser humano são normalmente deixadas de lado. O grande capital, normalmente, eu chamo de capitalismo, é o ismo do capeta, né? Que o Deus é o dinheiro, é a propriedade privada, né? E exatamente para fazer isso precisa manipular e fragilizar a visão de mundo das pessoas. Contrapor a educação libertária, contrapor a sabedoria, né? O que a senhora diria sobre isso? Eu digo que a gente vive num país capitalista, né, numa estrutura social capitalista, e de fato isso está por trás de tudo que a gente está discutindo, né? Importante que a gente nomeie, né? Hoje, quando a gente fala capitalismo, a gente precisa pensar na modificação das indústrias culturais. Antes a gente tinha basicamente a radiodifusão. Hoje a gente tem plataformas que são transnacionais, né? Que têm recursos e que manipulam, por exemplo, um valor em termos de PIB muito maior do que muitos países, né? E essas plataformas, muitas vezes os pais colocam a criança está nas redes sociais, como se as redes sociais elas fossem um espaço livre, como se fosse um espaço público, como uma praça. Não são. Elas são espaços de poder, de relações comerciais, e os dados das crianças, para começar, eles estão sendo colhidos, né? Então, por isso a importância do ECA Digital. Ele traz uma série de freios em relação a essa lógica que a gente está vendo, tanto de coleta de dados quanto de promoção de recomendações. As crianças recebem recomendações que certamente seus pais não fariam, dentro do horizonte de valores, de perspectiva que muitos têm. As recomendações chegam já por conta daqueles. Sinalizam que uma criança veio e gostou de um conteúdo, ele traz aquele conteúdo insistentemente, né? E mesmo que a criança não queira, é o que a gente chama na comunicação, é o design manipulativo. Ele é feito para criar criança e para que o adolescente e para que o adulto também não pare. A gente fala das crianças porque é nosso foco, mas as crianças estão vendo o exemplo dos pais, às vezes, estão vendo o exemplo dos tios, estão vendo o exemplo dos adultos ao redor, né? Então, se os adultos utilizam em demasia, porque estão também nesse processo de adição, essa é a lógica que a criança vai estar vendo como exemplo. E a gente sabe que a criança tem um comportamento também imitativo. E aí, no momento que muitas vezes pais, por uma série de condições sociais, por dificuldades, às vezes, de ter um tempo maior cotidiano para a criança, o celular entra como um apoio nesse processo, mas é um apoio falacioso, porque ele vai te ajudar momentaneamente, mas a médio e longo prazo, ele vai tirar teu sossego. Estou dizendo aqui para pais, para professores, para amigos, ele vai tirar teu sossego, porque ele vai trazer um horizonte de conceitos, de reflexões, de posturas que não condizem com aquilo que você tem de mais sagrado como valor. Então, é essa lógica que eu digo que modela o repertório da criança, não para um viver coletivo, não para um apreciar a natureza, né? Como é que a gente tem hoje crianças com menos de 2 anos que já estão ganhando celular. Uma criança com menos de 2 anos, ela primeiro, ela deveria estar brincando junto à natureza, ela deveria estar explorando os mecanismos físicos, né, de movimento, né, de relação e de empatia, de perceber sinais expressos no rosto, sinais expressos no trato das mãos, né, nas expressões corporais. É um processo de aprendizado. Se você distancia a criança disso, você está privando essa criança de ter esse aprendizado, né? Isso vai acontecer também com as crianças nas outras faixas etárias. Eu realmente, às vezes, fico refletindo sobre como que se dá a educação nos países capitalistas e sempre vejo que a primeira vítima da educação libertária nos regimes de coloração extrema, né, seja de extrema esquerda ou extrema direita, é sempre essa educação libertária que é inibida, porque é ela que gera um senso crítico, é ela que gera autoestima, né? E que impede essa manipulação psicossocial, pelo menos mitiga, né, essa manipulação. E por isso que nós vemos aqui o pessoal falando em escola sem partido, né, que é para evitar a liberdade de cátedra, né, para que se possa... Que é uma insanidade isso. Que é uma insanidade, porque a gente vive num mundo dialético, você tem que ter as contraposições para consolidar a sua visão de mundo, né, em função da sua experiência, analisar os seus erros, e comparar com luminares, né? Que a gente tem tantos luminares, Einstein, Nietzsche, Sócrates, né? Quanto muitos outros que a gente pode emular ou tentar, pelo menos,
reconhecer a importância deles enquanto luzes. Inclusive o nosso querido Paulo Freire, que nos diz que antes da palavra, antes de aprender a palavra, a gente aprende a ler o mundo. Exatamente. Não é? Então, a leitura do mundo precede a própria leitura da palavra. E é essa leitura do mundo que eu acho que se perde muito com o tipo de abordagem comercial que a gente tem hoje nas mídias. Então o poder dominante está sempre querendo fazer isso. Aí, como é que a gente enfrenta isso? Uma andorinha só não faz verão. É preciso juntar muitas andorinhas. O papel do sindicato é juntamento, na contraposição a esse status quo, né? Estado de coisas. Então, como é que a senhora vê a importância do sindicato com relação a esse aspecto? Uma das contribuições, para mim, fundamentais do sindicato, para mim, é a defesa intransigente da universidade pública e gratuita, né? Eu, por exemplo, não estou nesse momento no Brasil, quer dizer, estou agora hoje, mas eu estou temporariamente morando fora do Brasil, estou na Austrália, também já morei em outros lugares, e inclusive assim, no Canadá também, e eu vejo que lá eles têm universidades que são públicas, mas não são gratuitas. E a gente tem uma tradição de luta do sindicato na defesa da universidade pública e gratuita, e eu posso dizer que eu não estaria na universidade se ela não fosse gratuita. Eu posso dizer que vários estudantes que estão brilhantes, que fazem doutorado hoje comigo, que fazem mestrado hoje comigo, com a nossa equipe, eles não estariam na universidade se não fosse, inclusive, em alguns momentos, a política de cotas, que trouxe estudantes extremamente qualificados para a universidade. E eu sei que essa foi e é uma luta constante do sindicato, a de garantir a inclusão, a ampliação da universidade pública e o compromisso da universidade pública com a construção de uma sociedade justa e igualitária. Então, meu reconhecimento ao sindicato, o meu reconhecimento a essa luta e àqueles que estão à frente dessa luta por um Brasil melhor. Muito bem, realmente nós no sindicato tentamos fazer o melhor possível para que a gente mude esse status quo no sentido do processo libertário do ser humano, né? E aqui no Brasil, principalmente, a luta tem que ser grande. Eu acho o papel de quem trabalha com a criança, de quem trabalha na educação, principalmente básica e média, para que possa chegar ao nível superior, é onde se abrem os horizontes intelectuais, né? E a gente vê, o governo Lula tem feito muito isso, criado muitas universidades que antigamente era uma coisa de elite, né? Infelizmente, no governo Médici, né? Nós éramos, eu era um dos mais pobres, era a turma da elite, era a turma da classe média abastada, ou alguns dizem abestada, né? Mas era essa coisa que, hoje não, hoje a política de cotas, ela tem contribuído para aquelas pessoas que com muita dificuldade conseguem superar as suas dificuldades materiais e até familiares, né? E conseguem chegar lá e realmente entrar nesse espaço da transcendência, que é o nível superior, né? O nome já diz, é o nível superior. Então, professora, a gente está aí mais ou menos se encaminhando para o final da entrevista. Eu perguntaria, sim, sobre algum livro que você escreveu, qual seria... o que é que você teria a dizer, resumidamente? De forma muito resumida, eu queria aproveitar essa oportunidade para compartilhar um livro que a gente lançou ontem, tá? Eu e a professora Brenda Guedes, que celebra os 20 anos do Lab Green e que tem produções de pesquisadores e pesquisadoras do Brasil inteiro, de praticamente quase todas as regiões, abordando, vou dizer o título, porque o título fala por si. O nome do livro é Crianças, Adolescentes e Jovens, Riscos e Oportunidades na Cultura Digital. Esse livro ele está gratuito no site da Pimenta Cultural, no formato online. Então, compartilho aqui com alegria e muita alegria o fato dele ser gratuito. E quem financiou o livro? Nós. Vocês mesmos? Nós, as professoras e estudantes que financiamos o livro, né? Mas algumas das pesquisas que foram realizadas para a construção desse livro tiveram financiamento de distintas instituições de fomento no país. Né? Muito bem, uma iniciativa a ser replicada, né? Com toda certeza. E aí me diga uma coisa, com toda essa tua bagagem de cultura, de experiência, de sabedoria, o que é que você diria para os novos e as novas docentes hoje nas universidades públicas e gratuitas? Eu diria que o nosso compromisso na universidade pública e gratuita é retornar para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras o privilégio de estar lecionando numa instituição que é pública, recebendo o nosso salário desse povo,
que é um povo tão sofrido, que é um povo também, por outro lado, extremamente criativo, extremamente diverso, plural, que a gente esteja atenta a essa pluralidade, que a gente esteja atenta à pluralidade de infâncias que o país abriga e que a gente aposte no papel da universidade pública em formar para dar esse retorno à sociedade. Não é formar para o mercado. Você pode até formar também para o mercado. Mas, sobretudo, a gente precisa formar estudantes, pesquisadores, profissionais para a sociedade brasileira e para fazer avançar a sociedade brasileira. Muito bem, eu concordo plenamente. No meu livro, Umbrais, você vai ver que eu classifico o conhecimento em instrumental e ético, né? No instrumental é que a gente usa para pagar nossas contas na nossa profissão. E o ético é a crítica que a gente faz do nosso conhecimento. Está aplicado para quê em relação ao nosso equilíbrio psicossomático, a paz da comunitária, a paz mundial, ao desenvolvimento da sociedade. O Haber nos vai falar do conhecimento emancipatório, né? Que as ciências humanas, as ciências sociais têm esse potencial de não ser apenas uma ciência instrumental, mas, de fato, ter esse poder, essa potência, que o sentido do nosso conhecimento é produzir conhecimento para que o mundo seja melhor. Se não for para isso, para que a gente produz? Com certeza, professora. Eu queria agradecer mais uma vez essa sua presença e deixaria para suas últimas palavras aí na entrevista. Minhas últimas palavras são: eu queria agradecer muito a minha equipe do LabGreen, a minha família também por tudo que construiu junto comigo e dizer que a gente continua juntos e juntos todos nesse processo de proteger e promover os direitos da criança. Muito bem. Nós da audiência daqui da Rádio FM, Universitária FM, aprendemos muito com a sabedoria da professora. Obrigada. E damos boa noite.